Você já ouviu falar de Noé e da Arca? Mas será que conhece os detalhes mais profundos dessa história? Muitas vezes, quando pensamos em Noé, lembramos apenas dos animais entrando de dois em dois, mas a verdade é que essa história vai muito além. Fala sobre fé, obediência e salvação. Hoje, você vai descobrir curiosidades que talvez nunca tenha ouvido. Vai entender o que realmente aconteceu nos dias de Noé e o que essa história tem a ensinar para a nossa vida hoje. Então já se prepare, porque até o final deste vídeo você vai enxergar essa narrativa com outros olhos. E antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Contexto histórico e espiritual. Nos dias de Noé, a humanidade havia se afastado de Deus. A terra estava repleta de violência, maldade e corrupção. Cada pessoa vivia como queria, sem limites, sem respeito, sem temor ao Criador. Mas em meio a toda essa escuridão, existia um homem justo e íntegro: Noé. Ele não seguia a multidão, mas caminhava com Deus. Foi então que o Senhor decidiu julgar a terra. A Bíblia diz que Deus viu que a maldade humana era grande demais e que os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. E por isso, ele decidiu trazer o dilúvio. Deus escolheu Noé para uma missão grandiosa: construir uma arca. Ele deu detalhes impressionantes. A arca deveria ter cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Feita de madeira de cipreste, com compartimentos e 3 andares. Imagine o desafio: construir algo tão enorme em uma época em que as pessoas nunca tinham visto um dilúvio. Muitos até zombavam de Noé, riam de sua fé e o chamavam de louco. Mas Noé não se deixou abalar. Ele confiava plenamente na voz de Deus. Martelo após martelo, madeira após madeira, ele levantava não apenas uma embarcação, mas o símbolo da sua obediência. Chegou o dia em que a arca estava pronta. Deus ordenou que Noé, sua família e os animais entrassem. A cada 2, espécies de toda a criação começaram a se reunir. Uma cena extraordinária que mostrava o cuidado divino em preservar a vida. Então, as portas foram fechadas e a chuva começou. Chuvas torrenciais desciam dos céus, enquanto fontes de águas profundas se rompiam da terra. O mundo inteiro foi coberto. As águas subiram cada vez mais alto, montanhas foram escondidas sobre o dilúvio. Tudo o que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Mas dentro dela havia salvação, havia esperança, havia vida. A nova chance da humanidade. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva, a terra permaneceu coberta por muito tempo. Mas finalmente as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre o monte Ararat. Noé então soltou um corvo que ia e voltava. Depois soltou uma pomba, que retornou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a vida começava a renascer. Quando saíram da arca, Noé ergueu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios em gratidão. E foi aí que Deus fez uma promessa eterna: nunca mais destruiria a terra com águas. Como sinal desse pacto, ele colocou o arco-íris no céu. Até hoje, esse símbolo nos lembra da fidelidade divina. A história de Noé não é apenas sobre um barco ou um arco-íris, é sobre confiança. É sobre obedecer a Deus, mesmo que ninguém mais acredite. Se Noé tivesse dado ouvidos às críticas, ele jamais teria visto a promessa se cumprir. E isso nos faz refletir. Se você estivesse no lugar de Noé, teria coragem de obedecer a Deus, mesmo sendo criticado pelo mundo? A história de Noé nos mostra que, assim como ele encontrou salvação na arca, nós também temos uma arca espiritual, a presença e a promessa de Deus em nossas vidas. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam a história de Noé e se fortaleçam na fé. E nunca se esqueça,
Quando obedecemos a Deus, Ele nos guia para a vitória, mesmo em meio às maiores tempestades.